Olá, pessoal! Então, hoje eu vou falar com vocês sobre características de natureza motora e trazer também alguns materiais que nós podemos utilizar na sala para desenvolver a motricidade fina. E algumas sugestões que eu já trouxe aqui no meu canal, num vídeo que eu apresento as crianças brincando com uma espécie de canudo gigante, né? Então, essa brincadeira é muito legal também. Assim, todas as brincadeiras, né, coletivas são importantes no desenvolvimento motor das nossas crianças com autismo, considerando os aspectos motores, né, amplos, né, ou grossos, como falam, né? Aí a gente vai falar um pouco da motricidade fina e da motricidade grossa, mas o nosso foco vai ser apresentar a vocês sobre as características de natureza motora que estão presentes nas nossas crianças com autismo, disfunções motoras presentes nas nossas crianças com TEA e que é relevante a gente fazer um investimento, um trabalho muito importante nessa área, tá bom? Então, esse livro aqui, gente, é o do que eu, nossa, maravilhoso. Ele traz uma perspectiva social, cognitiva, linguística, sensório-motora e traz também perspectivas biológicas sobre o TEA, o desenvolvimento do autismo, como as características do autismo se manifestam e também traz assim várias abordagens que visam uma intervenção de natureza psicoeducacional, tá bom? Começando pelas características que estão presentes no TEA, que são de natureza motora. Atrasos no desenvolvimento motor, problemas com coordenação motora fina e grossa, baixo tônus muscular e baixo tônus motor, problemas de planejamento motor, falta de destreza e dificuldades de coordenação, né? Para nós que lidamos com as nossas crianças, que estamos convivendo com elas diariamente, isso não é novidade, né? A gente percebe, né, que as nossas crianças elas têm um baixo tônus muscular, um baixo tônus motor, né? Assim, parecem não ter força nas mãos, né? São movimentos muito débeis, né? Carecendo de maior potência, né? E isso as crianças conquistam com o tempo em atividade. A atividade para as nossas crianças com autismo, ela é muito importante. A gente não pode se acomodar e deixar as nossas crianças entregues aos aparelhos eletrônicos. Quanto mais as nossas crianças estiverem em movimento, melhor. E nós temos, então, até um professor aí muito conhecido, que é o Rodrigo Brívio, e que tem uma academia no Rio de Janeiro, e ele relata que crianças passaram a falar depois que começaram a desenvolver as atividades motoras, né? Atividades que eles desenvolvem lá nessa academia, atividades bastante intensas, mas que trabalham com essa questão do planejamento motor, tá bom? Porque, embora a gente não perceba, todo o nosso movimento, ele é planejado. A gente não sai fazendo as coisas sem pensar no que vamos fazer, né? Se vamos escovar dente, o nosso dente, existe uma sequência, a gente segue uma sequência motora desses movimentos todos para que a gente consiga fazer uma boa escovação dos nossos dentes, né? A mesma coisa quando vamos vestir uma roupa, né? Existe um processo de começo, meio e fim, por onde a gente começa, né? Então, isso tudo é planejamento, tá bom? Então, para todo movimento existe um planejamento prévio, que a gente não percebe à medida que o tempo passa. Eles se tornam tão automáticos que a gente não percebe, mas tudo aquilo foi, assim, o cérebro já faz de forma automática, mas enquanto isso não acontecia, né, evidentemente que havíamos que pensar, né, sobre cada movimento, porque para realizar uma tarefa, a gente tem que seguir uma certa sequência de passos, né, motores
para realizar essa tarefa, seja para varrer uma casa, seja para tomar um copo d'água, né, com autonomia. Existe para escovação de dente, para tomar banho, para fazer a nossa higiene pessoal. Então, isso tudo demanda movimento. E se as nossas crianças não são educadas para desenvolver essas competências motoras básicas e que vão promover sua autonomia no dia a dia, você vai ficar para sempre limpando o bumbum dessa pessoa. Ele com 30, 40 anos, você vai estar lá limpando o bumbum dele, sendo que ele não tem nenhuma deficiência física. Gente, eu falo isso para vocês porque eu tenho experiência com crianças e com adultos com autismo. Eu estive por 1 ano dentro de uma instituição atendendo adultos com TEA e eu tenho aqui no canal vídeos desse período, tá bom? Em que eu desenvolvi um trabalho com estrutura para os nossos meninos e adultos com autismo. Então, o que mais me marcou nesse espaço foi o fato de que havia a presença de muitos cuidadores, né, para conduzir para o banho, para auxiliar no banho, até mesmo para conduzir ao refeitório, para que eles... alguns não tinham autonomia para comer, aí você tinha que colocar na boca, né, a comida. Então, assim, sujeitos que foram educados uma vida inteira para quê? Para ficarem passivos, né? O que aconteceu nesse intervalo de tempo entre a infância e a vida adulta que tornaram esses sujeitos tão dependentes na vida adulta, a ponto de precisarem de tanta ajuda, mesmo sem terem nenhuma deficiência? Será que nossas crianças não são capazes de aprender? Garanto que sim. Garanto que precisamos acreditar que elas podem aprender. Talvez precisem de mais repetição, talvez precisem de mais suporte, mas tudo bem, elas podem aprender e nós podemos oferecer isso a elas, não é mesmo? Então, voltando ao nosso Thomas Whitman, ele fala sobre as questões de natureza motora. Ele fala que o sistema de controle motor, ele consiste em um conjunto de processos que ajudam a organizar e coordenar os movimentos funcionais. Então, todo o sistema motor, ele se organiza através de um processo para que nós possamos chegar a ter movimentos funcionais, para que a gente possa dar funcionalidade aos nossos movimentos, e isso cabe para todas as pessoas, e em particular as pessoas com TEA. Existe um processo. E Montessori fala desse processo no trabalho que ela realizou com pessoas com deficiência. Porque Montessori iniciou seu trabalho com pessoas com deficiência numa clínica psiquiátrica em Roma, no início do século passado. E ela observou o que um outro teórico anterior a ela já havia observado, que nós precisamos instruir o sujeito passo a passo, que a gente precisa desmembrar o movimento para realizar um processo, digamos, escovação de dente. Existe um processo para escovação de dente, começo, meio e fim, o passo a passo, e a gente precisa instruir esta criança em cada passo deste processo, para que ela tenha domínio desse processo e alcance autonomia no desempenho desse movimento e de todos os movimentos motores que essa atividade de escovação de dente, por exemplo, vai requerer, tá bom? Então, é isso mesmo que ele fala aqui, em termos teóricos, né, que o sistema de controle motor consiste em um conjunto de processos que ajudam a organizar e coordenar os movimentos funcionais, né? Esses movimentos têm que estar coordenados, né? Um depende do outro, né? E no momento que você domina todo esse processo, você consegue desempenhar uma determinada atividade. Para dirigir não é fácil, gente. Pensem em quanto foi difícil vocês aprenderem a dirigir. É um processo. Quantas coisas vocês tinham que armazenar na memória que vocês não poderiam esquecer. E ali você tinha que trabalhar com o visual e o motor ao mesmo tempo, né?
Aí, como fazer? Andar de bicicleta. Quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, a gente fica olhando para a roda, fica querendo olhar para os pés e a gente não olha para frente. E a gente precisa, né, trabalhar com os dois sistemas conjuntamente, de forma coordenada. Então, tudo é processo, não esqueçam. Quando forem ensinar suas crianças, pensem nesse processo, desmembrem essa atividade em pequenas partes e ensinem passo a passo essa atividade, tá bom? E tudo vai dar certo no final. Ele continua falando mais uma coisa que é extremamente importante, que este processo evolui ao longo do tempo, como consequência de feedback do ambiente e do corpo. Sim, porque é na minha interação com o ambiente, né, que eu vou recebendo feedbacks desse ambiente. É aquela questão, se eu levo um choque quando toco num determinado objeto, eu não vou fazer isso de novo. Eu aprendi, eu recebi um feedback do ambiente e aprendi que eu não posso pegar num fio desencapado, por exemplo, que eu vou pegar um choque. Ou pegar numa panela quente, né? Eu vou tomar mais cuidado de uma próxima vez. Então, o ambiente vai te dando feedback. Se as nossas crianças não interagem com esse ambiente, não manipulam materiais, não estão em atividade, que feedback elas vão receber? Pensem a respeito disso. Pessoal, então, para concluir, o que eu gostaria de deixar de recado para vocês é que vocês coloquem suas crianças em movimento. Eu sei que se a gente for deixar que elas sigam a sua natureza, né? E a gente não vive na natureza, a gente vive no meio social. Então, esse meio social tem a responsabilidade de educar as nossas crianças. As nossas crianças estão sendo educadas por vocês, mesmo que vocês não tenham consciência. Quando vocês deixam elas fazerem o que elas querem, vocês estão educando para que elas sejam passivas, porque muitas crianças vão querer ficar deitado no sofá com o celular na mão. Ele vai ser feliz assim, tá? Mas isso é o melhor para ele? Façam o que for melhor para os seus filhos, embora eles não eles se sintam desconfortáveis no começo. Você vai ter que motivá-los para que eles sintam prazer naquilo que você está propondo. Mas não os deixem ficar inativos. A pior coisa que vai prejudicar o desenvolvimento das crianças de vocês é vocês deixarem eles ficarem deitados com o celular na mão ou assistindo TV. Essas crianças precisam estar em movimento. Coloquem-os para que ajudem nas atividades de rotina, nas atividades domésticas. Transpor, levar o lixo lá para fora, pegar uma vassoura para varrer. Montessori fala que o movimento motor fino, ele começa aqui, com movimentos amplos, né, dos ombros. Então, coloque suas crianças para varrer a casa, ensine-as a varrer a casa, tá bom? Existe movimento, né? É processo, lembre do processo, como é que é? Passo a passo, divida esse movimento em vários passos e ensine um passo de cada vez, até que ela tenha domínio total dessa atividade. Eu confio em vocês, tá bom? E a gente se encontra na próxima. Beijos! Já? Acabou! Muito bom!